Olá, viajantes da fé. Essa viagem através do tempo vai nos levar ao coração das revelações bíblicas, um lugar onde a sabedoria antiga nos sussurra segredos há muito esquecidos. É aqui, nas páginas sagradas da Bíblia, que encontramos a chave para desvendar um mistério profundo. As 7 espécies de pessoas que, segundo as Escrituras, não têm possibilidade de salvação. Mas antes de mergulharmos nessas histórias, precisamos preparar nossos corações e mentes para o que está por vir. Afinal, essa não é uma simples narrativa de personagens e eventos. É uma reflexão profunda sobre a condição humana, sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e o destino eterno que nos aguarda. Você já se perguntou por que algumas almas parecem estar além do alcance da salvação? Por que certos caminhos levam inevitavelmente à perdição, enquanto outros abrem portas para a redenção? A Bíblia, em sua sabedoria infinita, nos dá pistas, nos oferece ensinamentos e nos alerta sobre os perigos que espreitam aqueles que se afastam da luz divina. Essas revelações não têm o objetivo de julgar, mas de entender. Entender as armadilhas do orgulho, da blasfêmia, da implacabilidade e de tantos outros comportamentos que podem nos afastar da graça de Deus. Vamos descobrir como esses ensinamentos antigos ainda ressoam em nossas vidas modernas, como eles nos convidam a uma autoavaliação honesta e profunda. À medida que desvendamos cada uma delas, não estamos apenas observando de fora, mas também refletindo sobre onde estamos em nosso próprio caminho espiritual. Descubra o que as revelações bíblicas têm a nos ensinar sobre o caminho estreito da salvação e os perigos que devemos evitar. E assim, começamos com a primeira espécie de pessoa: o orgulhoso. O orgulho, tão sedutor em sua essência, é como uma chama que arde intensamente, mas queima tudo ao seu redor. Aqueles que caem nas garras do orgulho tornam-se cegos para suas próprias falhas, acreditando que estão acima dos outros, acima de qualquer correção. O orgulhoso ergue-se em um pedestal que ele mesmo construiu, acreditando ser intocável, invencível e muitas vezes até acima da necessidade de Deus. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de como o orgulho leva à queda. Pense em Lúcifer, o anjo mais belo e poderoso, que se rebelou contra Deus por causa de seu orgulho desmedido. Ele acreditava que poderia ser igual ao Criador, e essa arrogância o levou à ruína eterna, sendo lançado do céu para o abismo mais profundo. O orgulho foi sua perdição. Mas o que essa história tem a nos ensinar? O orgulhoso acredita que sua própria força, sua própria sabedoria são suficientes. Ele não reconhece a mão divina que o sustenta, nem percebe que, ao se colocar acima de todos, está, na verdade, afastando-se do caminho da salvação. Ele constrói muros ao seu redor, muros de autossuficiência, que o isolam da graça e do amor de Deus. E esse orgulho não se manifesta apenas em grandes atos de rebelião. Ele pode estar presente nas pequenas coisas, na recusa em pedir perdão, na incapacidade de reconhecer erros, na constante necessidade de ser superior aos outros. Essas atitudes, que podem parecer inofensivas, são na verdade sementes que, se não forem arrancadas, crescerão e sufocarão a alma. O orgulhoso está sempre em perigo porque não vê necessidade de mudança. Ele acredita estar no controle, mas na verdade está perdendo o controle de sua própria alma. A Bíblia nos alerta que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulhoso, ao resistir à humildade, ao se fechar para o arrependimento, coloca-se em uma posição onde a salvação se torna inalcançável. E assim, enquanto continuamos nossa jornada, percebemos que o orgulho é mais do que uma simples falha. É uma barreira entre nós e a graça divina. Uma barreira que só pode ser rompida quando deixamos de lado nossa arrogância e abrimos nossos corações para a humildade e para a necessidade de Deus em nossas vidas. Essa é a lição do orgulhoso, e ao refletirmos sobre isso, podemos nos perguntar: onde o orgulho tem se enraizado em nossas vidas? Estamos dispostos a deixá-lo ir, a abrir mão desse fardo, para que possamos nos aproximar mais da luz da salvação? A segunda espécie de pessoa é o blasfemo. O blasfemo é aquele que, em sua irreverência, profana o sagrado. Ele não apenas desrespeita, mas desafia diretamente o poder e a santidade de Deus. Suas palavras e ações são uma afronta àquilo que é mais santo.
e ele faz isso com um coração endurecido, sem temor ou reverência. Nas Escrituras, vemos exemplos de blasfêmia que resultaram em terríveis consequências. Um exemplo que nos marca é o de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que em sua arrogância exclamou que ele próprio havia construído seu vasto império com a força de suas mãos. Ao tirar a glória de Deus e atribuí-la a si mesmo, ele cometeu uma blasfêmia contra o Altíssimo. E o resultado? Deus o humilhou, transformando-o em uma criatura que viveu como um animal, até que ele reconhecesse o verdadeiro poder de Deus. Blasfemar não é apenas uma questão de palavras, mas de atitude. É o ato de rejeitar a autoridade divina e tratar o que é sagrado com desprezo. O blasfemo não teme a Deus. Ele vê o divino como algo irrelevante, e sua atitude reflete uma profunda rebelião contra o Criador. Esta rebeldia o coloca em um caminho escuro, onde a salvação se torna uma miragem distante. E aqui, a lição é clara. O respeito e a reverência por Deus não são apenas deveres, mas necessidades espirituais. Quando um coração se endurece a ponto de blasfemar, ele se afasta perigosamente da graça divina. A blasfêmia é um sinal de que a alma está em um estado de profunda escuridão, onde a luz de Deus dificilmente pode penetrar. Mas o que isso significa para nós? Significa que devemos guardar nossos corações e nossas palavras. Devemos estar atentos para não permitir que a irreverência se infiltre em nossas vidas, seja através de palavras descuidadas ou de atitudes que desonrem o sagrado. A blasfêmia é um caminho de afastamento de Deus, e cada passo nesse caminho nos leva para mais longe da possibilidade de redenção. Ao refletir sobre o blasfemo, somos chamados a examinar nosso próprio respeito pelo divino. Como tratamos o que é sagrado? Nossas palavras e ações refletem a reverência devida a Deus, ou corremos o risco de, mesmo que sutilmente, cometer blasfêmia em nossos corações? Agora nos deparamos com a terceira espécie de pessoa, o implacável. O implacável é aquele que carrega consigo o peso do rancor e da amargura. Ele se recusa a perdoar, mantém o ódio em seu coração e não encontra espaço para a misericórdia. Seu coração, endurecido como pedra, rejeita a compaixão e opta por alimentar o ressentimento, mesmo quando isso o destrói por dentro. Nas Escrituras, Jesus nos ensina sobre a importância do perdão de forma clara e poderosa. Ele nos conta a parábola do servo cruel, que após ter uma dívida enorme perdoada por seu senhor, se recusa a perdoar uma dívida muito menor de um companheiro. Ao saber disso, o senhor, indignado com a falta de misericórdia, revoga o perdão dado anteriormente e o entrega aos carrascos até que toda a dívida fosse paga. Essa história ilustra o destino do implacável, que ao negar perdão aos outros, também se fecha para o perdão divino. O implacável vive aprisionado em seu próprio rancor. Ele acredita que ao negar o perdão, está punindo a outra pessoa, mas na verdade, está apenas corroendo sua própria alma. Ele transforma o perdão em uma moeda de troca, algo que ele concede ou retém conforme sua vontade, sem perceber que ao fazer isso, está se distanciando do amor e da graça de Deus. O perdão nas Escrituras é um princípio central. Perdoai e sereis perdoados, nos ensina Jesus. Mas para o implacável, essas palavras caem em ouvidos surdos. Ele acredita que o perdão é um sinal de fraqueza e, em sua tentativa de se proteger, acaba erguendo muros ao redor de seu coração que o isolam do divino. E o que essa lição nos traz? Ela nos desafia a examinar nossos próprios corações e a questionar se estamos carregando algum rancor que nos impede de experimentar a plena graça de Deus. O perdão não é apenas uma escolha, mas um caminho para a liberdade espiritual. Quando escolhemos perdoar, não apenas libertamos a outra pessoa, mas também a nós mesmos das correntes do ódio e da amargura. O implacável, ao se recusar a perdoar, mantém acorrentada sua própria alma. Ele esquece que a misericórdia de Deus é oferecida a todos, mas somente aqueles que perdoam verdadeiramente podem experimentá-la em sua plenitude. A quarta espécie de pessoa é o idólatra. O idólatra é aquele que coloca algo ou alguém no lugar que pertence somente a Deus. Ele direciona sua devoção, seu amor e sua confiança para ídolos, sejam eles de pedra e metal, ou de carne e osso. Esses ídolos podem ser riquezas, poder, status, ou até mesmo outras pessoas.
O idólatra transfere sua fé e adoração para essas coisas terrenas, esquecendo-se de que somente Deus é digno de tais sentimentos. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos da idolatria. No Antigo Testamento, o povo de Israel escolhido por Deus frequentemente caía na tentação de adorar deuses falsos, desviando-se do caminho que lhes havia sido traçado. Lembremos do episódio do bezerro de ouro no deserto, quando, na ausência de Moisés, o povo se desesperou e fabricou um ídolo para adorar. A ira de Deus foi grande e as consequências devastadoras. A idolatria não é apenas uma ofensa a Deus, mas uma traição à aliança sagrada entre o Criador e sua criação. O idólatra, ao colocar sua fé em algo fora de Deus, se perde em uma ilusão. Ele acredita que esses ídolos podem lhe trazer segurança, felicidade ou realização, mas no final, ele descobre que essas coisas são vazias, incapazes de satisfazer a verdadeira necessidade de sua alma. E o mais trágico é que, ao se apegar a esses falsos deuses, ele se afasta cada vez mais da fonte de toda a vida e verdade. Mas a idolatria vai além de meras estátuas ou símbolos religiosos. No mundo moderno, os ídolos tomam formas mais sutis, mas não menos perigosas. Pode ser o amor pelo dinheiro, a obsessão por poder, a busca incessante por reconhecimento ou a adoração da própria imagem. Esses ídolos, disfarçados como objetivos legítimos, podem facilmente ocupar o lugar de Deus em nossos corações. A lição do idólatra é um chamado à introspecção. O que tem ocupado o primeiro lugar em nossas vidas? Onde temos depositado nossa confiança e nossa esperança? Somente Deus deve ocupar o trono de nossos corações, e qualquer coisa que ameace esse lugar nos leva para um caminho de perdição. E assim, ao refletirmos sobre o perigo da idolatria, somos convidados a reorientar nossos corações, a derrubar qualquer ídolo que tenha se erguido em nossas vidas e a restaurar a adoração que é devida apenas a Deus. Agora, nos aproximamos da quinta espécie de pessoa, o apóstata. O apóstata é aquele que, tendo conhecido a verdade, deliberadamente se afasta dela. Ele é alguém que, em algum momento, experimentou a luz da fé, mas por razões diversas, escolheu rejeitá-la. Esse afastamento não é uma simples dúvida ou um período de questionamento, mas uma renúncia consciente e decidida da fé que um dia abraçou. Nas Escrituras, o apóstata é descrito com uma seriedade impressionante. O livro de Hebreus nos alerta que é impossível renovar novamente para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e caíram. Este é um aviso solene, uma expressão da gravidade do ato de rejeitar deliberadamente a graça de Deus depois de tê-la conhecido. Um exemplo bíblico que nos vem à mente é o de Judas Iscariotes, que andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, presenciou seus milagres, mas ainda assim, escolheu trair o Filho de Deus por algumas moedas de prata. Judas não era um desconhecido, ele era um discípulo, alguém que caminhou ao lado do Messias, mas que no fim virou as costas para a verdade e mergulhou na escuridão da apostasia. O apóstata, em sua rebeldia, fecha os ouvidos à voz de Deus e se entrega a um caminho de escuridão. Sua escolha é um desafio ao Espírito Santo, uma negação de tudo o que um dia ele aceitou como verdade. E essa escolha tem consequências espirituais profundas, pois ao rejeitar a verdade, ele também rejeita a salvação. Mas por que alguém escolheria esse caminho? As razões são muitas: orgulho, decepção, tentações do mundo, ou uma fé superficial que nunca realmente enraizou-se no coração. Independentemente das razões, a escolha do apóstata é uma das mais trágicas, pois ele voluntariamente se desvia da única fonte de verdadeira vida e redenção. E a lição que essa figura nos traz é uma advertência para todos nós. Somos chamados a perseverar, a não nos deixarmos desviar por dúvidas ou dificuldades, mas a permanecer firmes na fé, mesmo quando os ventos do mundo sopram contra nós. O apóstata nos lembra do perigo de tomar a fé como garantida e da necessidade de cultivá-la continuamente em nossos corações. Agora chegamos à sexta espécie de pessoa, o hipócrita. O hipócrita é aquele que vive uma vida de duplicidade, professando uma fé que não pratica e exibindo uma fachada de santidade enquanto seu coração está distante de Deus.
Ele se preocupa mais com a aparência do que com a essência, mais com o que os outros pensam do que com o que Deus vê em seu interior. Ele veste uma máscara de piedade, mas por trás dela esconde uma alma vazia e corrompida. Jesus, em sua pregação, reservou algumas de suas palavras mais severas para os hipócritas. Ele os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte e impureza por dentro. Os fariseus, que eram os líderes religiosos de sua época, foram frequentemente alvo dessas críticas, pois embora seguissem rigorosamente as leis externas, seus corações estavam cheios de orgulho, ganância e desprezo pelos outros. Eles amavam os lugares de honra, as longas orações em público e os cumprimentos nas praças, mas negligenciavam o peso da justiça, da misericórdia e da fé. O hipócrita se preocupa em manter uma imagem, em ser visto como justo e devoto, mas essa preocupação é puramente superficial. Ele pode enganar as pessoas ao seu redor, pode até enganar a si mesmo, mas não pode enganar a Deus, que sonda os corações e conhece as intenções mais profundas. Para o hipócrita, a fé é uma ferramenta de manipulação, uma maneira de ganhar status ou influência, e não uma verdadeira conexão com o divino. O perigo do hipócrita é que sua vida é uma mentira, uma contradição entre o que ele aparenta ser e o que realmente é. E essa duplicidade o afasta da verdade e da salvação, pois Deus exige sinceridade e integridade. A fé genuína não é uma performance, mas uma entrega completa a Deus, em mente, corpo e espírito. A lição do hipócrita nos desafia a examinar nossas próprias vidas com honestidade. Estamos vivendo de acordo com os princípios que professamos? Ou há áreas em nossas vidas onde nossas palavras e ações não se alinham? A hipocrisia é uma armadilha sutil, que pode nos envolver sem que percebamos, e por isso, devemos estar sempre vigilantes, buscando uma fé autêntica e uma vida coerente com os ensinamentos de Cristo. Finalmente chegamos à sétima e última espécie de pessoa, o indiferente. O indiferente é aquele que, mesmo diante da verdade, permanece apático. Ele não se rebela abertamente como o blasfemo, nem se afasta conscientemente como o apóstata. Em vez disso, ele simplesmente não se importa. O indiferente é aquele que, em sua complacência, não sente nem amor nem ódio, nem temor nem reverência. Ele vive sua vida sem paixão espiritual, sem se importar com o destino de sua alma ou com o propósito de sua existência. Nas Escrituras, Jesus fala sobre essa indiferença de maneira pungente na carta à igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse. Ele diz: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." Essa é a condição do indiferente. Ele é morno, sem convicções profundas, sem um compromisso real com Deus ou com qualquer coisa de valor eterno. O indiferente é alguém que vai passando pela vida, dia após dia, sem se preocupar com o significado maior de sua existência. Ele pode frequentar a igreja, pode até professar uma fé, mas essa fé é vazia, sem raízes, sem frutos. Ele não se engaja na busca por Deus, não se preocupa em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, e sua alma fica estagnada, sem crescimento, sem transformação. O perigo da indiferença é que ela é insidiosa. Ela não é uma queda repentina, mas uma erosão gradual da alma. O indiferente não sente a urgência do arrependimento, nem o chamado à ação. Ele se contenta com o mínimo, com uma vida espiritual superficial e sem substância. E é justamente essa falta de paixão, essa ausência de fervor, que o coloca em risco de perder a salvação. A lição do indiferente nos desafia a despertar do torpor espiritual, a reacender o fogo da fé em nossos corações. Somos chamados a viver com intensidade, a buscar a Deus com todo o nosso ser, a não nos contentarmos com uma vida morna, mas a nos entregarmos completamente à busca pelo reino dos céus. E assim, concluímos nossa jornada pelas revelações bíblicas, refletindo sobre essas 7 espécies de pessoas que, de diferentes maneiras, se afastam da salvação. Cada uma delas nos ensina algo valioso sobre os perigos espirituais que devemos evitar, e nos convida a examinar nossas próprias vidas à luz dessas verdades. Após desvendarmos as histórias dessas 7 espécies de pessoas, percebemos que cada uma delas representa uma faceta de nossa luta espiritual.
Mas nossa jornada não termina aqui. Há ainda um convite final, um chamado à reflexão e à ação que ecoa através dessas revelações. Cada uma das histórias que exploramos, do orgulhoso ao indiferente, não apenas destaca os perigos que ameaçam nossa salvação, mas também nos oferece uma oportunidade de transformação. Se olharmos atentamente, veremos que essas figuras não são meros personagens distantes, mas reflexos de aspectos que podem existir em cada um de nós. O orgulho, a blasfêmia, a implacabilidade, a idolatria, a apostasia, a hipocrisia e a indiferença são perigos que todos nós podemos enfrentar em algum momento de nossa caminhada. E é aqui que surge a pergunta essencial: como podemos evitar nos tornar uma dessas pessoas? A resposta está no arrependimento e na busca constante por uma vida centrada em Deus. Ao longo da Bíblia, somos chamados a nos arrepender, a nos humilhar diante de Deus, a buscar a sua face e a viver segundo os seus mandamentos. Nenhuma dessas 7 espécies está além da redenção, desde que haja um retorno sincero para Deus, uma abertura para a graça e um desejo genuíno de transformação. Nosso desafio, portanto, é viver com vigilância espiritual, sempre atentos às armadilhas que podem nos desviar do caminho da salvação. Devemos cultivar uma fé autêntica, que se manifesta em nossas palavras e ações, e que nos impulsiona a crescer continuamente em nossa relação com Deus. Que essa jornada através das revelações bíblicas não seja apenas um exercício de conhecimento, mas um verdadeiro convite à mudança. Que possamos levar a sério as advertências que recebemos e permitir que elas transformem nossas vidas, levando-nos a uma fé mais profunda, a um amor mais sincero e a uma esperança mais firme na promessa da vida eterna. E assim, ao concluirmos essa reflexão, somos lembrados de que a salvação não é apenas um destino, mas uma jornada contínua. Que possamos caminhar essa jornada com humildade, reverência e um coração voltado para Deus, sabendo que, em Cristo, temos a força e a graça necessárias para evitar os perigos espirituais e alcançar a plenitude da salvação. Não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!